Olá, oitavo ano. Vamos a mais uma aula. Estamos na semana 4 do PET 3 e a unidade temática é o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise, os processos de independência nas Américas. O objeto de estudo é independências na América Espanhola, século XIX, a Revolução dos Escravizados em São Domingo e seus múltiplos significados e desdobramentos, o caso do Haiti. Então, a gente tem aqui, nessa atividade da semana 4, nós vamos ter como se fosse uma revisão de tudo que foi visto nesse PET 3, certo? Então, vocês viram, na primeira semana deste PET, a independência do Haiti, depois a gente passou pelas independências na América Espanhola, também chegamos a comentar sobre a Inconfidência Mineira. Então, hoje, nós vamos fazer uma revisão dessas questões, certo? Então, vamos iniciar pela revolta de Tupac Amaru II, ok? Então, quem foi Tupac Amaru II? Foi José Gabriel Condorquí, que nasceu no Peru em 1742. Ele era filho de um cacique indígena, E por isso, depois de alguns anos, ele herdou essa posição também. Ele estudou, quando jovem, na Universidade de São Marcos, na capital do Peru, em Lima, E obteve uma formação permeada por aquelas ideias iluministas que a gente sabe que pregavam, a possibilidade de propriedade às pessoas, a possibilidade de liberdade também, certo? E aí, a partir disso, nós temos esse espírito dele na tentativa de libertar o Peru da dominação espanhola, também contaminado pelas ideias iluministas, certo? E por causa do seu cargo, foi fácil ele conseguir isso. Mas o interessante é que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E aí a gente sabe da existência de Micaela Bastidas, que foi a esposa de Tupac Amaru II. Ela era de uma origem mais humilde, então ela não era filha de nenhum cacique, Mas, ao casar-se com Tupac Amaru II, nós temos ela, organizando um mando e uma influência sobre a população muito grande. Quando Tupac Amaru II saía para seja guerras ou negócios, ela ficava e acabava expedindo éditos, fazendo tratos com os comerciantes do local, entre outras coisas. Além disso, até mesmo prisões ela colocava e entre outras determinações mesmo, dentro ali daquela comunidade governada por Tupac Amaru. A partir disso, nós temos diversas cartas da Micaela para Tupac durante a Revolução de Tupac Amaru, e aí coloca-se ela numa posição tão ativa que ela demonstra a grande vontade de tomar todo o vice-reinado do Peru. E ela acaba também querendo adiantar Tupac Amaru em algumas das suas organizações dentro dessa empreitada, certo? Uma característica interessante dessa vontade dela de vencer, de conseguir tomar todo o vice-reinado do Peru, é que ela queria que Tupac Amaru fosse com o exército quanto antes para a cidade de Cusco. Mas ele queria esperar um pouco, dominar toda a região, deixar Cusco isolada e fazer depois um ataque mais bem elaborado. E ela pressionando para que ele fizesse o ataque logo de início, porque a vontade dela era angariar muitas pessoas para dar força ao movimento. E acaba que o que aconteceu, gente? Ela avançou junto a Tupac Amaru
e as tropas rebeldes em dezembro de 1780 para a cidade de Cusco, como de vontade dela, e ocorreram 3 meses de guerra, e ela, sim, durante essa guerra, ela acompanhou a todo tempo, ficou organizando as provisões, né, os alimentos, as armas, auxiliando mesmo Tupac Amaru nessa continuidade da guerra. E em março de 1781, a gente sabe que o exército rebelde foi vencido, e a partir disso, ela e Tupac Amaru foram presos e condenados. Tupac Amaru, como a gente já viu anteriormente, né, foi esquartejado e teve sua cabeça decepada, né, e ela também foi executada em 1781. Não, claro, de forma tão brutal, porque ela havia colaborado para a organização da Revolução. Ela não foi vista como uma grande líder da Revolução, né? Então, essa é a característica interessante da questão da Revolução de Tupac Amaru. A grande participação da mulher dele, a Micaela Bastidas, certo? Outro movimento que a gente já estudou nesse PEC 3 foi a Revolução do Haiti, que a França entrou em uma crise por volta do ano de 1790. E aí o que acontece? Luís XVI, que era o rei da época, convoca os Estados Gerais para começar uma reforma naquela sociedade. A população de Saint-Domingue, que é uma ilha, né, ela tinha possessões francesas e espanholas. Então, a parte ocidental, que era pertencente à França, tinha uma população querendo atuar politicamente. E o que aconteceu, né? Essa população acabou com o tempo se dividindo por causa de seus ideais. Mas, como a gente sabe, né, aqueles que tentaram fazer depois uma revolução, né, também por volta de 1790, na ilha de Saint-Domingue, foram abortados, né, não puderam fazer essa ação, por causa do governo francês. E aí, com o passar do tempo, né, a França vai tentando restabelecer o seu domínio sobre a ilha de Saint-Domingue, até que, em 1793, a França declara a liberdade de todos os escravos daquela ilha. E a partir disso, o exército daquela ilha, ele acaba sendo comandado por um negro liberto, que é o Toussaint Louverture, certo? A partir disso, então, Toussaint, durante o tempo de crise em que a França estava ali se organizando para conseguir continuar com essa possessão na ilha de Saint-Domingue e a Espanha tentando avançar, Louverture, ele organiza-se para ajudar o governo francês. Mas depois ele acaba querendo uma liderança dentro da ilha e organizando essa liderança mesmo, colocando a população, né, em primeiro lugar, ao invés das ordens francesas. Quando Napoleão ascende ao poder francês em 1802, a gente sabe que Napoleão manda 60 mil homens para a ilha de Saint-Domingue. Para quê? Para restabelecer a escravidão naquela ilha, né? E aí Louverture acaba sendo preso e morre depois na França por uma tuberculose. Com isso, a luta pela liberdade da ilha do Haiti não acabou, porque aí entra a figura de Jean-Jacques Dessalines. Ele, então, organiza também um exército para organizar a libertação do Haiti. A vitória desse exército, organizado por libertos, negros e mestiços, ela ocorreu em 1804. E a partir disso, então, Dessalines ficou no poder. Mas ele adotou posturas que entraram em conflito com as posturas tomadas como melhores por Henri Christophe. E aí o que aconteceu? Ocorreu uma divisão daquela região. O Sul se tornou uma república dominada por Dessalines e
Henri Christophe colocou uma monarquia no norte da região de Saint-Domingue. Isso ocorreu em 1811. A partir disso, então, o que a gente tem daquela sociedade do Haiti? A população ficou extremamente arrasada por causa dos conflitos anteriores, né? E aí com faltas de condições de vida, de se organizar e organizar ali a situação, retomando também a economia, certo? Então foi um momento de muita penúria da população. Então, assim, o Haiti demorou muito para se estabelecer como uma nação independente por causa das dificuldades sociais e econômicas, certo? E nós temos duas figuras importantes na organização da independência dos países da América Espanhola, que são Simão Bolívar e José de São Martín. Estes dois, né, foram grandes líderes e grandes intelectuais que encabeçaram os movimentos de independência de diversos países da América Espanhola. Então vamos saber um pouco melhor sobre os dois, certo? Simão Bolívar nasceu em Caracas, no vice-reinado de Nova Granada. E aí, esse é o atual território da Venezuela, certo? Ele viajou pelos Estados Unidos e Europa, onde viu Napoleão sendo coroado, passou a seguir as ideias iluministas de Rousseau, Montesquieu, Voltaire e conheceu Alexandre von Humboldt, que é também um intelectual muito importante da época. A partir dessas ideias, né, ele queria instalar na América a possibilidade de governos independentes da metrópole espanhola e que pudessem tornar a vida da população que vivia nas Américas melhor, né? E aí ele lutou pelas independências da Venezuela, Peru, Equador e Colômbia, morrendo em 1930. O seu nome, né, foi homenageado pelo país da Bolívia, quando este teve a sua independência. E ele tem uma ideologia que até hoje é muito conhecida e chama-se bolivarismo, que é o quê? A reunião de todos os países da América Espanhola com o objetivo de cooperarem entre si, certo? E José de São Martín? José de São Martín nasceu em Corrientes, na Argentina, em 1778. Ele foi educado no Colégio de Nobres de Madrid e serviu por 22 anos para o exército espanhol. Em 1812, ele voltou para a Argentina por saber que a população dessa região estava organizando um movimento de independência e aí ele queria colaborar, né? Porém, ele chegou aqui e percebeu que a Argentina ainda estava num estado muito caótico, sem uma liderança fixa e ainda muito dependente da coroa espanhola. Por causa disso, ele resolveu treinar uma força expedicionária e realizar a independência dos países ao redor, para que depois a Argentina pudesse se levantar também vitoriosa, certo? E aí ele foi para o Chile e o Peru, libertando esses dois países com essa força expedicionária. A partir disso, então, né, ele também conheceu O'Higgins, que foi também um líder muito importante das lutas da América Espanhola, né, e ajudou, né, na libertação do Peru junto ao O'Higgins. Ele foi em 1821 ao Equador a fim de ajudar Simão Bolívar na libertação daquela região também, certo? Aí o que acontece? Há controvérsia sobre essa história, mas o que sabe-se mais ou menos é que Simão Bolívar pediu, né, a ajuda de José de São Martín, mas prometeu poucos homens para ele. E aí ele ficou decepcionado com essa situação, né? Pediu sua demissão no governo do Peru, onde ele havia sido colocado como um governante naquela época, né?
e ele partiu para o exílio na Europa. Aí o que acontece, né, gente? Ele expulsou os espanhóis, reformou o regime de trabalho indígena, abolindo a escravatura e fundou a Biblioteca Nacional lá no Peru, no pouco tempo em que ele foi protetor do Peru, certo, gente? Então, essas são algumas características das independências da América que vocês já devem ter chegado a ler, ou então até mesmo nas nossas aulas a entender, mas aí eu estou reforçando por causa da atividade da semana 4. Então, realizem a atividade da semana 4, enviem para o e-mail monumentando@gmail.com e qualquer dúvida estarei disponível no WhatsApp e no Conexão Escola. Até mais!